Excelente, e agora a gente vai ver o que estamos fazendo internamente na Sanasa, que são trabalhos excelentes, que é a construção do nosso saneamento, né, da saúde, do nosso futuro. E a parte de compras, licitações, com certeza faz parte disso, né? Se a gente não comprar, a gente não consegue executar muitas coisas, né? Então agora, quem vai apresentar é o Ricardo. Olá, bom dia a todos. Nenhuma pretensão aqui de ser uma palestra, né, mas uma reflexão sobre compras públicas, né, e planejamento, que é, sem dúvida, muito importante para a empresa como um todo, e nas compras não é diferente. Só como está dividido aqui, né, o nosso entendimento aqui, a reflexão, a gente vai começar falando um pouco da importância do planejamento como um todo e os impactos de não se planejar. Na sequência, a gente vai falar um pouco dos custos de licitação, os custos que envolvem uma licitação e o estudo que a gente fez aqui na Sanasa. Para finalizar, a análise desse estudo e algumas considerações. Primeiro, a importância de se planejar uma licitação, planejar uma compra, né? O cumprimento legal. É redundante dizer que a gente tem muitas regras para seguir como uma empresa pública. E além disso, o planejamento vem como uma obrigação no sentido de que a Lei 14.133 já prevê que tem que ser planejado. E aí você pode dizer, mas a gente não segue a 14.133. Não, mas o nosso regulamento pensou isso da 133. No nosso artigo 10, a gente já cita de planejamento como obrigação no processo todo como de compras. Economia e eficiência. Recurso público, a gente não precisa nem dizer, tem que ser tratado com responsabilidade. E previsibilidade, aqui, é para as áreas. Isso é muito importante para as áreas. Ela tem que se planejar, ela tem que saber o que ela está adquirindo, quando vai chegar, em qual qualidade vai chegar. Muito importante, dispensável dizer. Os impactos de se não planejar, atraso na entrega, é muito comum. O processo todo de licitação, desde o requisitante até o fornecedor, é muito extenso, são muitas etapas, então o atraso pode acontecer se o planejamento não for bem executado. Inadequação, e isso pode acontecer, a Sibeli está aqui, ela já vai falar na sequência do termo de referência. Inadequação das necessidades, ou seja, você pede algo e não recebe aquilo que você esperava. Qual o problema ali? Com certeza na hora de descrever esse item, na hora de descrever esse serviço. A Sibeli vai aprofundar mais na dela, só dando uma pincelada. Fragilidade na fiscalização. Se você não planeja bem, obviamente você não vai fiscalizar bem isso. Porque a parte de fiscalização está lá no planejamento. Você já tem que se planejar para fiscalizar no pós-venda, no pós-compra do item ou serviço. E emergência fabricada. Ali eu coloquei até um destaque, porque esse é importante para nós, todos nós. A empresa como um todo e todos nós. Por quê? A gente pode ser responsabilizado. A lei de improbidade, em 2021, ela tira do texto dela a culpa. Então é só dolo a responsabilização. Ok, mas se a gente for verificar na LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela fala em dolo e erro grosseiro. O que é um erro grosseiro? O STF já tirou essa dúvida. Ele diz que é uma culpa grave, e a culpa grave se equipara ao dolo. E essa culpa grave é o quê? Você tem a obrigação de fazer e não o faz. E o planejamento, como eu já disse, inclusive no nosso regulamento, lá no seu artigo 10, ele diz que o planejamento tem que ser realizado. Então não adianta você depois alegar e dizer, não, foi só uma negligência, só não vi. Então não tem essa, você pode ser responsabilizado. Então a preocupação aqui
em nós enquanto CPF também, não só a Sanasa, CNPJ da Sanasa, que, claro, vai ser responsabilizada e depois o agente pode ser responsabilizado. Então, é por isso que eu coloquei a emergência. E a emergência fabricada nada mais é do que você sabe o que tem que fazer, você sabe que aquela bomba ali vai quebrar, ela tem um prazo ali, que ela tem a vida útil. Você sabe e você vai deixando. Por quê? Porque na hora que quebrou, você sabe que vai ter que comprar rápido. Então, isso é a emergência fabricada. Aí você não faz aquele planejamento, uma licitação, ampla concorrência, tudo o que deve ser feito numa licitação bem planejada. Agora, a gente vai adentrar nos custos de se licitar. Lógico, para um processo de licitação, são vários custos. Os diretos e os indiretos. Os diretos aqui a gente está tratando como os agentes diretamente ali. Ou seja, o requisitante, ao fazer o termo de referência, quando chega lá para o setor de compras, quem vai elaborar o edital? Lá no jurídico, quem vai analisar esse edital? Todos esses envolvidos diretamente. E materiais, obviamente, e custos com publicação, esse tipo de coisa. Tem os custos indiretos, que é a estrutura da empresa, como um todo, os colaboradores envolvidos indiretamente, e tecnologia e afins, né? Esse aqui é só uma introdução para a gente começar a falar do nosso estudo realizado aqui na Sanasa. Para o nosso estudo aqui, a gente considerou o pregão, que na apresentação de ontem o Fernando já trouxe uma explanação, mas só para quem não está familiarizado com o termo. Pregão é uma modalidade de licitação que vence quem oferecer o produto pelo menor preço. É um leilão inverso, como foi citado. Então, quem ofertar a melhor oferta, ou seja, o mais barato para ofertar para a Sanasa, ele vai vencer. E é importante também esclarecer o que é um valor estimado. O valor estimado é quando, para fazer a licitação, a gente precisa fazer uma pesquisa de mercado. Para isso, a gente considera preços públicos, ou seja, o preço que já está sendo praticado. E se não for suficiente, a gente faz pesquisa diretamente através do banco de preços ou o próprio requisitante e elabora esse preço médio, que é a média do valor de mercado. A gente levantou os processos e elaborou os custos desses processos. Vamos ver. Certo. A motivação para esse estudo. Primeiramente, uma reflexão sobre eficiência e economicidade, porque teve uma crescente de solicitação de compra de pequeno valor. Então a gente verificou essa necessidade. E orientação da diretoria, e claro, a lei já traz que a dispensa de licitação é exceção. A nossa diretoria, a nossa presidência, acertadamente, ela vai além ainda e é a exceção da exceção. Aqui a gente não faz dispensa de licitação. É muito raro, tem que ser um motivo muito especial. E por quê? O pregão é amplamente reconhecido como uma modalidade transparente e segura. Ou seja, a gente está minimizando o risco. Essa é a grande intenção. A gente não só faz pregão por um capricho. A gente está minimizando o risco. Risco do quê? De um tribunal verificar, de um tribunal querer... muita dispensa de licitação, vocês não estão licitando por quê? Não está dando ampla concorrência por quê? Então, gera essa responsabilidade. Aqui, já os resultados, os valores que a gente chegou aqui na Sanasa. A gente dividiu aqui em grupos para ver quanto que daria esse valor. Aqui vai assim, o tempo de análise de um procurador, o tempo que ficou na analista lá em compras para fazer o edital, o custo de se publicar, tudo isso aqui está envolvido aqui. Como é possível notar, a preparação é o que leva mais tempo e que custa mais. Porque sai lá do termo de referência, sai lá do planejamento da área e vai até o compras para preparar, para publicar essa licitação. Então com certeza a fase mais custosa. Aqui a gente chegou no valor de 3 mil. Importante ressaltar que aqui esse valor está direto mesmo. Então, ou seja, a gente fez uma pesquisa e ligou lá para o procurador. Quanto tempo você fica com o edital na mão? Analisando. Tantas horas. A gente fez uma média. O termo de referência, ligamos para os requisitantes.
Quanto tempo você fica em média? Tanto tempo. Aí levou em consideração o custo da hora desse operador, o custo de material, tudo isso está envolvido aqui. Chegamos nesse valor de 3.000. 2.988, para arredondar 3.000 para ficar mais fácil no próximo slide para a gente ver essa análise. Aqui, só para duas hipóteses para a gente discutir a eficiência, né, desse custo. Se a gente fazer um pregão de valor estimado de R$5.000, é importante dizer aquela primeira parte. A gente fez um levantamento de 2023. Pegamos processos abaixo de R$30.000, deu por volta de 100 processos e fizemos a média de desconto obtido ao fazer o pregão. Ou seja, a gente vai lá com um valor estimado de tanto e abre a disputa e consegue um ganho para a Sanasa, né? um desconto nesse valor de, em média, 25%. Pelo menos em 2023, nesses processos abaixo de R$30.000. Considerando esse valor de 25% e o custo que a gente tem, a gente levanta duas hipóteses aqui. A primeira, se a gente fazer um pregão de um valor de R$5.000, de valor estimado, considerando a média de 25%, perceba que o desconto que a gente obteve não vai cobrir o custo. Certo? Na segunda hipótese, aqui é o ponto de equilíbrio, vamos dizer assim. Um pregão de 12.000, se a gente fazer um pregão de valor estimado de 12.000, a gente chega num ponto de equilíbrio. Porque o desconto de 3.000, considerando os 25%, mais o custo de 3.000, ele se equipara. Ou seja, quanto menor esse valor dessa licitação, mais o custo é representativo. Então, por isso a importância de se planejar, e a gente vai falar nos próximos slides como a gente pode fazer isso. Primeiro aqui, só para a gente consolidar, né, esse entendimento, o custo-benefício de se planejar. Lógico, a redução de custos, como a gente vai ver nos próximos passos, transparência e confiabilidade. O pregão, ele é divulgado de forma massiva aqui. Todos os órgãos devem fazer isso, mas aqui na Sanasa a gente faz isso de forma massiva, ou seja, a gente faz o que a lei manda, e a gente tem um sistema de mala direta, a gente manda para todos os fornecedores. O pregoeiro, na hora que está com o pregão na mão, ele já faz uma nova divulgação. Então aqui a gente dá muito valor a isso. Eficiência e racionalização. A gente aqui está garantindo que o recurso público está sendo bem utilizado. Tudo isso baseado no planejamento, custo-benefício do planejamento. E agora, já para finalizar, os próximos passos, né? O que a gente tem como próximos passos? Primeiro, esse aqui, agrupamento de compras, que é um passo fácil de se fazer, já está sendo realizado. O banco de preços já está conscientizando as áreas, vamos dizer assim. O que seria esse agrupamento de compras fragmentadas? A gente pode falar de duas formas. Você vai comprar parafuso. Você viu que precisa de parafuso. Será que não vai precisar da porta? Isso aqui às vezes acontece, parece simples, mas isso às vezes acontece. Compra o parafuso, legal, porque viu que está precisando, mas aí daqui 2 semanas percebeu que também precisava da porta. É claro, é um exemplo simples aqui que eu estou dando, mas isso pode ser aplicado em vários outros objetos, né? Isso tem que ser feito, esse tipo de planejamento, saber tudo que vai envolver ali aquela compra, tudo que você vai precisar de fato para executar aquele serviço. E a outra forma é assim, lá no artigo 10, lá do RIUC, já traz isso. Você tem que fazer uma estimativa para 1 ano de uso. Então você não vai comprar parafuso para o próximo mês. Você já faz essa estimativa de uso de um ano. Por quê? Porque você consegue o ganho de escala depois, você consegue economia de escala. Aqui, o setor de compra já está procurando meios de fazer isso, incentivar esse planejamento desde o início. A CBL vai falar do termo de referência, novas diretrizes para esse termo de referência, a gente já está dando esse incentivo e, lógico, todo mundo tem que buscar se planejar nas áreas que fazem requisição de algum material. E isso do futuro, isso daqui a gente pode partir lá do compras, é claro, estudar futuramente e viabilizar esse PCA, que é Plano de Contratações Anuais. Ou seja, você tenta
se prevê para um ano todas as contratações. A Prefeitura de Campinas já implementou, lá eles têm um setor só para isso. Está dentro do setor de licitações, mas é um setor à parte. Aqui a gente, claro, tem que estudar como poderia ser feito aqui na Sanasa, mas é uma lição de casa aí para viabilizar isso para os próximos anos, quem sabe. E, só para finalizar aqui, essa frase atribuída a Abraham Lincoln, né? Que ele fala, se ele tiver 6 horas para cortar uma árvore, as primeiras 4 ele vai afiar o machado. É um jeito lúdico da gente entender a importância do planejamento. Beleza? É isso. Agora, gente, a Cibele também vai complementar, provavelmente, né? A palestra vai falar sobre o termo de referência, tá? Fica à vontade. Cibele, obrigada, gente. Vou mudar a apresentação. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Cibele, eu trabalho no setor de compras. E o tema dessa apresentação é o termo de referência como sendo o alicerce das compras públicas. Então, só para quebrar o gelo, eu queria perguntar para vocês o que vai acontecer se a gente construir um edifício sobre um alicerce ruim, sobre uma estrutura fraca. O que pode acontecer? Ele pode cair, pode ter problemas como rachaduras, umidade, né, trincas, aí você vai ter uma dor de cabeça lá no futuro. Então, assim como um alicerce bem feito, ele está com um edifício bem construído, um termo de referência bem feito, ele está com uma compra bem sucedida. Então, só para colocar todo mundo na mesma página, né, não é vivência de todos, o que é o termo de referência? Ele é o documento que deve conter as características e os requisitos para uma contratação. Então, por exemplo, imagine que eu sou do setor de infraestrutura da Sanasa e a gente precisa fazer uma contratação de uma empresa específica para fazer uma limpeza lá na estação de tratamento de água. Nesse documento, a gente vai colocar os produtos que deverão ser utilizados, a equipe que deverá estar no local, a periodicidade, os relatórios que deverão ser realizados para que não haja problemas no futuro, os cuidados necessários, né, para que não haja contaminação da água e assim por diante. E aí, quem cuida do alicerce? Quem cuida do alicerce é o engenheiro. E quem cuida do termo de referência é o solicitante, é a área que vai precisar desse produto ou serviço. Então, vamos imaginar uma situação. Faz de conta que eu sou do laboratório da Sanasa e agora a gente vai começar a lavar e secar a roupa, o jaleco, né? Os jalecos lá no laboratório. Então, agora a gente vai precisar comprar uma secadora e eu fiz lá o meu termo de referência e eu coloquei lá, eu preciso de uma secadora, eu já estou inteirada nessa ideia de sustentabilidade, então eu quero que seja movido a energia solar. Então, é isso que eu vou colocar no meu termo de referência. Aí mando lá para a gerência de compras, né, ocorre o processo licitatório e quando eu vou receber o meu produto, eu recebi um varal de roupas. Então, só para elucidar então, a importância de ser preciso, né? O termo de referência ele deve ser claro, preciso e suficiente. Ou seja, todas as necessidades do requisitante elas devem ser atendidas, né, para que ele consiga executar as suas funções. Ao mesmo tempo, você não pode colocar exigências em excesso, né, quando você coloca coisas que podem direcionar esse objeto, caracterizar o direcionamento para uma empresa específica, porque por vezes pode ser questionado pelo Tribunal de Contas. E tem que ser claro para que todos entendam lá o que está escrito e não dê confusão depois, né? Então, o processo licitatório, ele é muito grande, né? Chega a ser um pouco complexo, né? Tem várias etapas. Então, para deixar mais didático, eu tentei resumir aqui. Então, o termo de referência está aqui no começo, né? Então, na fase de planejamento. Depois ele passa por uma pesquisa de mercado, então esse documento vai lá para a gerência de compras, onde é encontrado o valor médio dessa contratação. Então aqui, né, é a fase de planejamento. Depois é feito um edital, que vai ter as condições de participação, as condições oficiais, né, de participação dos fornecedores.
E depois é a fase de execução, que é a fase onde vai ocorrer a seleção do fornecedor que atende os requisitos e está com o menor preço, e a fase de execução do contrato. E o que eu quero mostrar aqui, como a gente falou de alicerce, que se aqui tiver algum problema, ou vai dar problema na pesquisa, ou vai dar problema no pregão, ou vai dar problema na execução. Então, uma hora vai dar problema. Então, é importante, né, tentar, eu acho que não é vivência de todos, e mesmo qualquer um que vai começar fazendo um termo de referência, se eu fosse fazer, pode surgir lacunas, né, mas é importante aí se atentar para que ele seja o mais completo e correto possível. E aí eu já pego o gancho, vamos supor que aqui no meio do processo, eu lembrei que a minha bomba tinha que ser feita com material anticorrosivo. E aí eu aviso lá o pessoal de compras e vamos tentar consertar. É bem provável que vai dar um problema depois. Eu pego o gancho aqui e trago os impactos de um termo de referência que ele está falho e impreciso. Então, primeiro, como eu falei, alterações no termo de referência após a pesquisa de mercado, então após já ter iniciado o processo de compra, leva a custos imprevistos. Especificações pouco claras pode levar a propostas fora do solicitado. Então, vou dar um exemplo. Imagina que eu estou contratando uma manutenção para um reservatório. E eu coloco lá que essa manutenção ela deve ser feita com uma técnica apropriada. Isso daí, esse termo técnica apropriada, ele é muito abrangente, né? Então pode dar margem para que cada fornecedor faça de um jeito diferente, pode gerar questionamento. E aí, pode ser que o processo, o nome correto, não é fracassado, aí ele seria revogado, né? Porque devido a esses questionamentos ele acaba não dando certo. E uma outra possibilidade é quando o seu termo de referência, a descrição do seu material ou produto, ela tem exigências muito específicas. Então vamos supor que eu sou do laboratório, a gente vai sofrer uma auditoria lá, e eu acabei deixando passar, eu preciso fazer uma contratação de um reagente que vem lá da Bélgica. E esse reagente, ele é importado, então ele vai demorar 100 dias. Mas eu vou colocar 20 dias porque eu estou com pressa. O que vai acontecer? Os fornecedores vão consultar esse edital, eles vão ver que não conseguem atender as condições, e aí o processo vai ser deserto. O nome que a gente usa mesmo, não vai aparecer ninguém, e aí vai ter que abrir outro processo. E aqui eu trago mais um impacto dos termos de referência que são falhos. São questionamentos, recursos, impugnações, mas em resumo, né, não cabe explicar o que é cada termo aqui. São mini paralisações que ocorrem no processo, ou seja, são questionamentos que você tem que parar, às vezes você tem que suspender o processo, e uma coisa que às vezes deveria demorar 90 dias, acaba se estendendo por meses. E aqui eu acho bem interessante falar disso, as contratações inadequadas, porque o termo de referência ele engloba tudo, né, engloba essa fase de planejamento. Então eu posso solicitar mais do que eu preciso, e aí eu vou ficar com o material parado, isso é custo, né, para a empresa. Eu posso contratar menos, e aí eu vou precisar fazer editamento, eu vou precisar abrir um novo processo. Eu posso comprar também um produto que é além do que eu preciso, sendo que uma coisa que fosse não de qualidade inferior, né, com menos potencialidades às vezes, já poderia me atender, né? E também o contrário, a gente pode, por exemplo, se você tem um termo de referência que é muito vago, você dá a margem para que venham muitos aventureiros, né, participar. Então, se você não se amarrou bem para que as suas necessidades sejam atendidas, aí você vai ter que lidar com problemas depois, porque você não vai ter subsídios para desclassificar o fornecedor. E aqui tem mais o impacto dos termos de referência que são imprecisos. Então, que é o problema na gestão da contratação. Então, vamos supor que eu lá na minha área estava precisando de 15 mil caixas de papelão para armazenar os meus produtos. E aí, eu precisava que essas entregas fossem parceladas. Eu esqueci de colocar isso no meu termo de referência, então o processo licitatório ocorreu de forma padrão, considerando uma entrega única. Né? Quando eu fui receber esse material, eu precisei receber ele de uma vez, e aí eu fico com problemas de armazenamento, um problema ali de material parado. Então, é só um exemplo simplificado dos problemas de gestão que podem ocorrer aí depois, né, na fase de execução. E aí, os impactos gerais, né, são muitos. Né? Então, toda vez que você precisa refazer um processo licitatório, o retrabalho é muito grande. Não só do setor de compras, mas da área requisitante, né, de todo mundo que é envolvido no processo. Aqui
Aqui os atrasos, né, como eu já falei. Aqui a mão de obra ociosa, então, imagine que o operário lá do campo, ele precisa das ferramentas que é objeto de licitação para executar o serviço dele. Se esse pregão der errado, ele vai ficar esperando, ele não vai conseguir executar os serviços dele aí em sua integralidade. E o comprometimento da imagem da empresa. Aqui são 3 vertentes. Se a gente tem termos de referência que são questionáveis, isso pode gerar um comprometimento diante dos fornecedores, né, que vão começar aí, será que eu participo de pregão eletrônico com a Sanasa? Diante dos tribunais, então se a gente tem muito pregão fracassado, os tribunais podem questionar o que está acontecendo aí na Sanasa. E diante da população. Vou dar um exemplo extremo aqui, eu acho que nunca aconteceu. A gente não conseguiu comprar cloro para tratar água. Consequentemente, isso vai dar um impacto na população, né, na qualidade de água e vai refletir aqui na empresa. E por fim, os custos. Né? Então, cada vez que você fracassa um pregão, então se a gente falou que para fazer ali um processo licitatório custa R$3.000, então R$3.000 já foram, né? E aí os outros custos, né? Os custos das compras inadequadas, de comprar mais ou menos, de ter que repetir o processo. E aí, diante disso, a solução que a gente encontrou foi criar, para orientar os requisitantes, né, sobre o termo de referência, foi criar o guia para a elaboração do termo de referência. Ele foi criado lá na Gerência de Compras e Licitações em 2019 e em 2024 a gente atualizou esse guia. A gente trouxe ele mais próximo do que tem sido praticado nas estatais, né? E das boas práticas, já que a gente está falando tanto aí das compras mais inteligentes, mais sustentáveis. E aí, a gente estima que antes do guia, a gente tinha 45% dos processos corretos e completos. E depois, né, com a participação de todo o pessoal da gerência de compras, que incentivou os requisitantes, e os requisitantes também, né, que começaram a fazer bem a sua parte, a gente teve uma melhora significativa e 75% dos termos começaram a vir corretos e completos, então diminuiu bastante o retrabalho, embora a gente ainda tenha um caminho longo pela frente. Aqui é a estrutura do guia atualizado, né, ele tem seções. Então, em cada seção vai ser direcionado o que coloca no objeto, na descrição detalhada, na justificativa. Eu convido a vocês que depois acessem, né? Ele é uma instrução normativa, está lá nos documentos da qualidade. Eu não vou ter tempo de explicar todos, né? E aí, as principais inovações que a gente trouxe em 2024, como eu falei, ele foi atualizado, é na descrição detalhada e na parte de justificativa. Então, na descrição detalhada, a gente faz alguns lembretes, dá algumas diretrizes. A primeira, quando a gente fala de part number, então, só para deixar claro, né, existem outras possibilidades. O que é o part number? Vamos imaginar um equipamento, ele tem um cabo, que ali, ele se encaixa perfeitamente nesse equipamento. Esse cabinho, ele tem um número que é do fabricante. Então, nessas condições, é possível usar o part number, que é só esse cabo que vai funcionar lá, né, para esse equipamento, e deve vir com uma justificativa. Então, já fica a dica. Tem part number? Já coloca lá. Se não tem nada para colocar no termo de referência, coloca a justificativa do part number, porque a gente que está ali processando isso, a gente não tem o conhecimento técnico para apurar isso, né? E isso a gente precisa levar para o edital. A possibilidade de indicação de marca. Então, eu sou requisitante, eu já tive milhões de problemas aí com o meu objeto, o pessoal não entende o que eu quero, então a gente pode indicar a marca, mas na verdade é uma marca de referência, não é obrigatório. Lá no edital vai constar que é uma marca similar ou de melhor qualidade que vai poder ser ofertada. E as marcas pré-qualificadas, que é um trabalho muito legal, né, que o pessoal faz, que a Sanasa faz, que são as marcas previamente aprovadas e dadas como satisfazendo os requisitos. Então, por exemplo, um conexor de ferro fundido. As marcas pré-qualificadas, Sangoban, Golin, aí sim, essas marcas constam como obrigatórias que o fornecedor cote elas. Aí a gente fala também a possibilidade, a gente lembra, né, de inserir critérios de sustentabilidade. Esse eu acho que, apesar da gente falar bastante, chega a ser um termo novo, né? Como que a gente vai colocar indicadores de sustentabilidade, né, é ainda duvidoso.
Mas eu cheguei a ler alguns artigos e eles falam, ó, o primeiro passo, você pode começar, por exemplo, pesquisando se tem uma legislação aplicável. Então, o certificado do Inmetro, do IBAMA, ele já é algo objetivo, que você pode considerar aí no seu objeto, né? Então, tem que ter a BNT. Eles já consideram normas de segurança e ambientais. E aí, uma possibilidade também é analisar o mercado. Então, eu posso ver se no mercado está tendo alguma prática de, sei lá, meu produto, uma embalagem reciclável, ou um produto atóxico. Se tiver várias empresas fazendo isso, pode ser colocado. Aí a parte de inovação e tecnologia, né? O próprio nome já diz. Eu entendo que a inovação e tecnologia, ela pode andar de mãos dadas com o pensamento sustentável. Então, por exemplo, a lavagem que a gente faz no saguão, supondo que a gente gaste muita água. Por que não pensar numa lavagem, sei lá, seco, que vai gerar economia de energia, né? E aí trazer inovação e também trazer uns resultados aí ambientais. E por fim, é o que foi falado, né? A Stefania falou ontem, o Dias, o Ricardo. No termo de referência, a justificativa, elas devem vir cada vez mais aprimoradas no sentido, por que a gente está fazendo essa contratação? De onde vem essa quantidade, né? De onde eu estimei, tem algum histórico, como que foi feito? A questão de alinhar com o planejamento, como o Ricardo falou. A gente não tem hoje um planejamento macro, mas a gente pode começar a ter um planejamento micro. Então, na minha coordenadoria, na minha gerência, e o detalhamento. Aqui, no caso, eu coloquei como exemplo, informar destino de bens substituídos. Então, a ideia aqui, no caso desse tipo de objeto, né, também respeitando a questão ambiental, dá uma clareza a quem for verificar o edital sobre qual que vai ser o destino. Bom, eu encerro por aqui. Eu espero ter conseguido passar um pouco do nosso trabalho e a gente fica à disposição. E deixar claro, né, porque o termo de referência é um ponto importante da compra, planejamento. E agora os prazos de compra entraram no PLR, não sei se vocês sabem, os indicadores de compras entraram no PLR. E assim, a Mari até falou, mas é preciso a gente mostrar para todo mundo que não depende só do setor de compra. Na verdade, a qualidade do termo de referência, o planejamento, são fatores mais importantes do que a própria operacionalização da compra, né? Como isso é planejado e como isso chega para eles, que vai representar um ganho de tempo ou uma perda de tempo no processo de compra, né? Então a gente precisa conscientizar a empresa de que a compra não é só compra, o RH não é só RH, a comunicação não é só comunicação, que todos se integram e que os prazos dependem de todos, desde a ponta que vai solicitar a compra até o final lá que vai fazer o pagamento. Então, acho que isso mostra que a qualidade do termo de referência é um fator importante e quem lê o acordo coletivo lá vai ler que lá está escrito que a qualidade do termo de referência influencia diretamente no prazo da compra. Agora vamos chamar a Paula, também para falar de negociação de contratos, que é o pós-compra, digamos assim. Bom dia, pessoal. Eu sou a Paula e vou apresentar aqui um trabalho que a gente fez na coordenadoria, né, de negociação e fiscalização de contratos, né. Vamos falar basicamente sobre os indicadores, né, indicadores e resultados. É um trabalho conjunto que a gente faz, a gente já vem fazendo há muito tempo e muitas vezes não aparece para a empresa toda. Então, é um trabalho que a gente desenvolve, a gente fez, essa apresentação é fruto de um trabalho meu com a Carla, né? A gente trabalhou em conjunto, tem o Neto que está ali, que atua diretamente na negociação também, e a gente, nesse ano de 2024, a gente focou numa melhoria dos relatórios e dos indicadores e algumas outras práticas que a gente implementou lá na coordenadoria e no sistema. Então, o que vai ser a negociação, né? É importante falar também que, como o Gustavo disse,
o nosso setor ele trabalha com a negociação pós-compra. Então, foi feito o pregão, a licitação, o contrato já está fechado, já está vigente, e mesmo assim a gente ainda faz essa negociação junto ao fornecedor, tá? Para renovar, para reajustar. Então, o que é a negociação? Assim, é o processo de discussão para chegar a um acordo sobre os termos e condições de um contrato, buscando o melhor resultado para todas as partes envolvidas, né? Ou seja, a gente tem que estar alinhado com o nosso fornecedor e com a área requisitante, a área técnica, porque ninguém vai querer lesar ninguém. A gente tem que buscar bom resultado para todo mundo, e o nosso objetivo vai ser sempre unir qualidade e economia, porque economia sem qualidade, ela não vai trazer benefício para a empresa, né? E para isso a gente precisa estreitar o relacionamento com os fornecedores. Então aqui as modalidades de contrato, o pessoal já falou bastante. Ontem na apresentação do Fernando Elias, para quem estava aqui, hoje também a Sibeli e o Ricardo também já apresentaram a importância do planejamento, né? Então a gente tem dentro dessas modalidades, né, a gente tem aproximadamente, numa conta de algumas semanas atrás, a gente tinha 476 contratos vigentes, e destes seriam contínuos cerca de 259 e 28 obras, né, que vão estar incluídos basicamente no pregão e na licitação, que são os objetos dessa negociação que a gente faz. No nosso contrato padrão, e não só da Sanasa, mas de outros locais, está previsto o reajuste anual, né? Independente da contratação, já é previsto o reajuste anual. Os contratos contínuos, eles são contratos que podem ser prorrogados por 5 anos. Então, a gente faz um contrato para 1 ano, e ele pode ser prorrogado por até mais 5 anos, né? Então, o que são esses serviços contínuos? São serviços que visam atender a necessidade pública de forma permanente e contínua, assegurar a integridade do patrimônio público e atividades finalísticas, e que a sua interrupção comprometa a prestação do serviço. Ou seja, o que a gente tem de contrato contínuo aqui na Sanasa? Os contratos de manutenção, que são a grande maioria, né? Mas a gente tem os contratos de limpeza da sede, o contrato de plano de saúde, exame médico, a gente tem contrato de... tudo que é essencial. Alguns contratos de prestação de serviços terceirizados, mesmo para atividade fim, recapeamento de vias, maquinários, locação de veículos. A gente tem uma infinidade de contratos que são serviços contínuos, que não dá para a gente ficar fazendo uma nova licitação a cada ano, né? Até porque, como na apresentação do Ricardo, vocês viram que tem um custo, demanda, tem um tempo e tudo mais, né? Então, como que é o processo de negociação? Quando vence esse período de 1 ano. A gente vai consultar o gestor, né, do contrato sobre o interesse na negociação. Ou seja, se o fornecedor está atendendo, se ainda há essa demanda, né, ele vai falar, não, ok, quero renovar mais 1 ano. Aí, esse processo vai para a pesquisa de mercado, para avaliar se esse preço do fornecedor ainda é vantajoso para a empresa. Porque se você encontra preços muito mais baratos no mercado, aí ou a gente tenta negociar com o fornecedor ou parte para uma outra licitação, né? E depois a gente consulta o índice de reajuste. A gente tem um reajuste que já está previsto no contrato, alguns são por IPCA, no caso de obras, são por INCC, então tem vários tipos. E só então a gente parte para a negociação com o fornecedor. O fornecedor, ele
ele tem direito a esse índice, né, tem direito a esse reajuste, ele está previsto no contrato, mas o próprio contrato prevê que a gente pode negociar esse índice, seria de até, então o índice vai estar no máximo. E a gente chegando numa negociação com o fornecedor, a gente vai ver ou adita o contrato ou abre, se não tiver sucesso na negociação, a gente vai abrir um novo processo licitatório. E quais são os objetivos da nossa negociação? A gente manter o preço, a gente, na nossa coordenadoria, assim, o objetivo, o foco é manter o preço sem reajuste. Então a gente vai chegar no fornecedor e vai falar, no primeiro momento, vamos continuar com esse preço que está sendo praticado, a não ser que a pesquisa tenha apontado um preço inferior, que aí a gente tem que chegar. Se ele está atendendo, a gente fala, você está vendendo esse serviço por R$100 a hora, mas tem um outro aí me oferecendo por 80, você consegue reduzir por 80? Né? Nem sempre isso é um ponto difícil, né? Mas a gente obtém muito sucesso nas nossas negociações e às vezes até desconto no valor atualmente cobrado. Ou dentro do índice, né? Aqui vocês podem ver nessa tabela aqui, que é um exemplo do nosso relatório. O índice final, né? Você vê que a maioria aqui está com... Não, índice final não, desculpa. O índice final aqui. 3,93, provavelmente 3,93 vai ser o IPCA, que é a maioria dos nossos contratos, né? Então, a gente tenta negociar para conseguir ficar no índice inferior, que é o que está indicado aqui em amarelo. Aqui, 3,93, a gente fechou por 1,90. 3,93, 1,50. Aqui 2,50, aqui 3. E a grande maioria, você pode ver, você vê exemplo de um mês, a grande maioria está em 0. E ocorre, realmente, que a gente... Então, assim, a gente tem tido muito sucesso nisso de evitar o reajuste de contrato, né? Que é algo que é muito vantajoso para a empresa. Então, nesse ano, a gente puxou desses relatórios o valor negociado. O valor negociado no ano, a gente fez esses levantamentos, esses indicadores, em cima do que tinha potencial de negociação, tá? Porque a gente tem alguns exemplos, contratos contínuos. Vale alimentação. A gente não tem como negociar o vale alimentação. É um valor X e tem que ser pago aquilo. Então, a gente está tirando alguns contratos aqui, porque senão eles vão contaminar os nossos indicadores de resultado. Então, do valor total que nós negociamos, de 474 milhões de reais em 2024, a gente já está contando dezembro aqui, tá? Porque a gente já negociou, já está tudo fechado do mês de dezembro, só que a gente, para fechar para essa apresentação, a gente lançou um índice dos 12 meses anteriores só para fazer essa projeção, mas é bastante fiel ao que vai ser o nosso relatório final. Então, a gente teve essa economia de 5 milhões. 5 milhões o quê? Que vão ser poupados pela Sanasa e que podem ser investidos em inúmeras coisas, inúmeros benefícios para a empresa, para os funcionários, para a população e tudo mais. E esses 5 milhões são 5 milhões que, se a gente for ver, estava na mão do fornecedor. Né? A gente não quis lesar, lógico, mas a gente sempre busca esses resultados. A gente trabalha em cima desses resultados. Então, o percentual médio de economia foi de 3% e 10%. Pensar que a gente tem reajustes na faixa de 3%, 4% que é o do IPCA, a gente consegue um ótimo resultado, um ótimo índice. Dos contratos negociados, a gente negociou 211 contratos e a gente só concedeu reajuste integral a 12%. Em 88% dos contratos que a gente negocia, a gente consegue alguma economia. Tá? E isso a gente tem, por exemplo, algo que a gente tem trabalhado também em cima das metas da Sanasa, que o pessoal do financeiro passou para a gente. A gente tinha uma dificuldade muito grande
em negociar reajuste de obra, porque o pessoal de construção civil é super complicado. Eles trabalham na margem, eles não são tão flexíveis quanto a equipe de manutenção. Só que os índices deles, os índices do INCC, eles são maiores que o IPCA. E mesmo assim a gente está trabalhando, a gente está conseguindo, e dentro disso a gente está obtendo resultados favoráveis de um serviço que a gente pretende desenvolver ainda mais nos próximos anos, né? Então, a gente teve esse resultado que está bastante satisfatório, né? E a gente implementou um outro sistema esse ano na empresa, que é economia em verba de peças especiais. Por quê? A gente tem alguns contratos de manutenção que eles possuem o valor de uma manutenção específica do equipamento, ou o valor por hora. Esse aqui é só um exemplo, né? E nisso a gente precisa trocar a peça, né? Como foi dito aqui, a gente tem que ter uma previsibilidade, né? A gente não consegue, não tem como a pessoa vai lá, abriu a bomba, preciso da peça X, vamos fazer uma nova licitação para comprar essa peça enquanto a bomba fica aberta e parada. Isso é inviável e traz um prejuízo muito grande. Então, a gente já faz, né, nos editais já é feito prevista uma verba orçamentária para aquisição de peças, né, para manutenção, e dentro disso, dentro do próprio edital, está previsto, tem uma lista, aqui tem só um trechinho dela, mas é uma lista de, muitas vezes, de 500, 700 itens que podem ser usados naquele tipo de manutenção. Então, a gente tem esse desafio de prever e orçar todas as peças usadas nessa manutenção, que é um trabalho complexo e nem sempre é possível prever tudo, né? Nem sempre não, é muito difícil prever tudo que pode ser usado. Então, a gente tem que trabalhar com a inclusão de alguns novos itens. Além dessas peças, muitas vezes a gente tem essa lista de 500 itens e ocorre de acontecer, de necessitar de outros equipamentos. Então, a gente criou um fluxo um pouco diferente do que era praticado antes para a inclusão desses novos itens. Então, o fornecedor vai lá fazer a manutenção e identifica a necessidade de uma peça não prevista. Ele vai informar a área técnica que recebe o orçamento desse fornecedor, né? Fala assim, eu tenho essa peça, custa, sei lá, R$2.000. Então, o que vai acontecer? A gente pede uma pesquisa rápida da equipe do banco de preços, né? Essa pesquisa vai ser realizada seguindo os mesmos procedimentos de uma compra nova, né? Só que ela não vai para nem dispensa de licitação, ela vai integrar esse contrato. E nisso, o ACC mesmo negocia com o fornecedor e inclui esse item. Negocia no sentido de, se ele apresentou o valor de R$2.000, a pesquisa chegou numa média de R$2.500, ok, vamos pagar R$2.000. Se chegou numa média de R$1.800, a gente fala, a gente precisa de um desconto de R$200, um desconto de 10%, porque senão não tem como a gente estar adquirindo essa peça. E dessa forma o item é liberado para aquisição e faturamento. Tá? E nisso, qual foi a economia que a gente obteve? Em itens novos incluídos, a gente chegou no valor desse ano de R$1.573.000. A gente vê que a gente começou a implementar isso em janeiro, né? E aqui tem uma relação até outubro, porque os de novembro não estava tudo 100% concluído, né? E a gente conseguiu um desconto de 114 mil. Com uma média que refere a 7%, né? Mas a média de desconto foi de 21% desses itens que foram pesquisados. Então, em média, 21% foi o que a gente conseguiu, né? E esses descontos vão permanecer por todo o período contratual. Então, que essa peça vai entrar na lista
e vai ser recomprada sempre com esse desconto, né? Então, aqui a gente vê uma evolução no período. Esse gráfico eu achei muito bom, porque ele mostra o comportamento do fornecedor perante esse sistema implantado. Então, em janeiro, a gente consultou a quantidade de pesquisas. Em janeiro, a gente fez 3 pesquisas e teve um desconto que está entre 25% e 30%, médio. Em fevereiro, 16, você vê que não tem, depois de janeiro, que foi quando a gente implementou, houve uma variação entre 10 e 20 pesquisas. E a média de desconto, ela caiu de cerca de 30% para uma média entre 10% e 15%. Ou seja, o fornecedor, ele entendeu que não dá para cobrar qualquer preço. Não é porque ele vai incluir uma peça, tá? Não é porque ele vai incluir uma peça que ele pode cobrar o valor que ele quiser. Ele tem que seguir o mesmo padrão que ele segue na licitação. Então, de tudo que eu apresentei aqui, de tudo que a gente tem discutido, qual que é as conclusões que a gente chega, o que é a importância de todo esse trabalho, não só da nossa coordenadoria, mas de todo o setor de compras. A cultura da empresa, né? Dentro do que todo mundo falou aqui, que é o planejamento aliado à economia, né? O trabalho conjunto entre os setores. Porque não adianta a gente trabalhar sozinho, a gente faz toda essa negociação, mas é importante a participação ativa da área técnica e principalmente nosso trabalho é muito aliado com o trabalho lá do Banco de Preços, né, do ACB. E o relacionamento com o fornecedor, né, porque é algo que a gente tem trabalhado muito e dentro desses resultados a gente vê o interesse do fornecedor em abrir mão do reajuste para continuar fornecendo para a Sanasa, em estabelecer, parar de querer cobrar preços altos e cobrar um preço mais realista com o mercado, né? O controle de processos, né, que é algo que a gente tem trabalhado lá no nosso setor, né, com a implementação de indicadores e usando as ferramentas disponíveis, porque a gente sabe que a gente tem uma questão aqui na Sanasa, principalmente na área administrativa, né? Quando eu entrei aqui fazem 2 anos e meio, existia uma lenda chamada Banner, e agora a gente continua vendo aquela telinha preta lá, mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né? A gente trabalhando com o que a gente tem, a gente buscar ferramentas de gestão e essa implementação de indicadores para poder melhorar, otimizar sempre o nosso trabalho para ver em que caminho que a gente está indo, né? Então, é isso. Agradeço a todos.